chamada Guerra Civil Espanhola teve início em 1936 e durou até o ano de 1939. Até 1936, a Espanha passou por um período de muitas tensões no âmbito político. Miguel Primo Rivera, um ditador ligado ao conservadorismo espanhol, governou o país entre os anos de 1923 a 1930, e o regime ficou conhecido pelo autoritarismo e pelas perseguições aos comunistas e anarquistas. Em 1931 foi instituída a Segunda República, onde a Espanha teve como presidente Niceto Alcalá Zamora, que permaneceu no poder até o ano de 1936. Niceto foi sucedido por Manuel Azaña Díaz, que teve como primeiro-ministro Largo Caballero, um conhecido político socialista. Porém, os setores conservadores da Espanha estavam nada satisfeitos com o atual governo. Com isso, tentaram promover um golpe de Estado e novamente conduzir um líder autoritário ao poder. Diante disso, constituíram-se as duas principais linhas de combate da Guerra Civil, republicanas da Frente Popular, que concentrou as forças da esquerda, e o Movimento Nacional, com grande parte das forças da direita, liderados pelo general Francisco Franco. Além disso, durante a guerra, os nacionalistas partidários de Francisco Franco tiveram apoio dos fascistas e nazistas, enquanto os republicanos da Frente Popular receberam apoio da União Soviética. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Barramonde, mais conhecido como Francisco Franco, nasceu em 4 de dezembro de 1892 na cidade de Ferrol, na Espanha. Ele foi um general que ficou muito famoso por ter sido o ditador da Espanha entre 1936 e 1975. Em 1936, por meio do golpe contra a República Espanhola, Francisco Franco e o Movimento Nacional passaram a controlar parte da Espanha. E com a consolidação da vitória de Franco, implantou-se em toda a Espanha a ditadura franquista, que se estendeu até o ano de 1975, quando o ditador espanhol morreu. Então, historiadores consideram que até 1945, ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial, o governo de Franco tinha orientação fascista. Ademais, durante a Segunda Guerra Mundial, Franco optou por permanecer em posição de neutralidade, apesar de ter recebido apoio de fascistas e nazistas em anos anteriores. Com a derrota de seu grupo, Franco promoveu uma espécie de desfascistização de seu governo. De toda forma, o franquismo foi um governo ditatorial e conservador com fortes inspirações do fascismo italiano e do nazismo alemão. Além disso, outra característica marcante da ditadura franquista foi a repressão às minorias culturais da Espanha. Por ser um regime nacionalista, Franco perseguiu minorias étnicas da Espanha, como os catalães e os bascos. Então, a ditadura franquista, ao longo das 4 décadas, foi marcada pelo seu nacionalismo extremo e a perseguição de grupos que não se alinhavam aos ideais do governo. Também era inexistente a presença de outros partidos políticos, sendo permitida apenas a atuação do partido atual do governo, que tinha a ausência da democracia e o antiliberalismo. A ditadura de Franco também esteve diretamente integrada com a Igreja Católica. No entanto, em 1975, Francisco veio a óbito e, juntamente com ele, o regime fascista. Após quase 40 anos de ditadura, morre no dia 20 de novembro de 1975, aos 82 anos, Francisco Franco, chefe de Estado, presidente do Partido Governamental Fascista e generalíssimo das Forças Armadas Espanholas. Franco chegara ao poder através de um golpe militar contra os republicanos no início da Guerra Civil Espanhola. Até à sua morte, o caudilho, sempre apoiado pelo exército, partido, clero e pela classe latifundiária, dominou o país com um pulso de ferro. 2 dias decorridos após a morte de Franco, é coroado o rei de Espanha o príncipe Juan Carlos, há muito destinado a suceder ao caudilho. Estava destinada ao monarca a tarefa de impor a manutenção do governo conservador e velar pela continuidade das estruturas do poder e da propriedade vigentes.
Apesar da personalidade do jovem monarca de 37 anos ser considerada fraca e indecisa, este irá reconhecer pouco depois, por decreto, as línguas regionais. Quando o governo se demite em bloco como protesto contra essas medidas restritivas, o rei sente chegada a oportunidade de constituir um gabinete que apoie as reformas. Após as primeiras eleições parlamentares livres, realizadas em 1977, o processo de democratização conduz, sob o comando do primeiro-ministro Adolfo Suárez, a uma nova Constituição sustentada com apoio popular. Evidencia-se que o franquismo, o totalitarismo na Espanha, assim como em outros países, foi fruto de crises internas e conflitos de ideologia. Há grande similaridade nos regimes totalitaristas na Europa, porque possuíam ideologias e reprimiam igualmente seus opositores. O franquismo foi um regime ditatorial com punho de ferro, que por quase 40 anos tornou-se um dos regimes ditatoriais mais violentos e notórios da Europa Ocidental, caracterizado por violações constantes de direitos humanos, considerado por uma parte da população espanhola como um período sanguinário, mas para a outra parte como um regime que salvou a Europa do caos e a colocou no caminho da prosperidade. O regime repercute até os temas atuais, pelos atos violentos cometidos e o culto ao fascismo e à tortura. Em meio à Guerra Civil, no ano de 1937, os nazistas que apoiavam Franco bombardearam a cidade de Guernica, com o objetivo de testar seu maquinário militar que seria utilizado na Segunda Guerra Mundial. O quadro Guernica, desenvolvido pelo grande espanhol Pablo Picasso, tem a intenção de representar a dor e o sofrimento causado à população da cidade. O pintor, mesmo morando em Paris, não se calou diante ao ocorrido, depositando na tela todo o seu pesar. A pintura foi realizada a partir de 36 fotos, que retrataram dolorosamente as consequências da tragédia. As fotografias divulgadas pelos jornais da época marcaram profundamente o artista, que após desenvolver a sua obra, inicialmente a exibe na Exposição Internacional de Paris. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Até mais!